A segunda-feira foi marcada pelas mudanças que ocorreram no governo. Foram 6. Ministério das Relações Exteriores, Ministério da Defesa, Ministério da Justiça, Advocacia Geral da União, Casa Civil e Secretaria de Governo. E no andar de baixo, a secretária de Educação Básica do Ministério da Educação pediu demissão ontem. As trocas e pedidos de demissão eram, de certa forma, previsíveis. Mas eles podem fortalecer o governo para tomar as rédeas e fazer valer as políticas defendidas pelo presidente, referendadas por mais de 57 milhões de pessoas, melhorando aí a articulação com o Congresso para a aprovação das reformas que são essenciais para o país. Vamos começar com o ministro Ernesto Araújo. Ele que teve a sua saída confirmada pelo Palácio do Planalto e que já definiu o seu substituto, o diplomata Carlos Alberto Franco França. Ele atuava como assessor-chefe da assessoria especial da presidência, lá no cerimonial do Palácio do Planalto. Ernesto Araújo sempre teve uma postura que incomodava setores mais tradicionais dentro do próprio Itamaraty. Ele estava sendo pressionado por lideranças do Centrão. Muita gente estava querendo a sua demissão, inclusive os presidentes da Câmara, Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco. A gota d'água para esse pedido de demissão foi a declaração do ministro, onde ele bateu de frente com a presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado, a senadora Cátia Abreu. Ele a acusou de lobby para a tecnologia 5G. E aí veio a reação corporativa, né? Eu acredito que o presidente não tinha intenção de trocar o seu ministro das Relações Exteriores, mas já se esperava aí um pedido de demissão dele para não criar problemas na relação do Bolsonaro com o Congresso. Além das reformas que são fundamentais para o país, você tem as indicações aí de embaixadores que passam pelo Congresso. E olha, vou dizer uma coisa, quem sabe até o andamento de algum processo de impeachment contra determinado ministro do STF. Em política, tudo é possível. O nome do novo ministro das Relações Exteriores, em princípio, foi bem recebido pelo Congresso. Mas é bom saber que quem dá as orientações da política externa brasileira é o presidente da República. Eu não vejo assim que haverá uma guinada nesse particular. O novo chanceler vai ter que usar muita diplomacia para dar continuidade à política externa determinada pelo presidente, sem deixar que isso afete as relações com os demais poderes. O ex-ministro Ernesto Araújo, ele recebeu muitas críticas, uma parte delas injusta. Existe um jogo de narrativas e tentam fazer com que aqueles que gritam mais saiam vencedores. Você deve lembrar que a imprensa e a oposição caíram de pau no ministro, dizendo que ele tinha inviabilizado as relações diplomáticas com a China e com a Índia. Isso naquela época que estavam se tentando aí buscar vacinas contra a Covid-19. E essa foi a narrativa que ficou. Mas todos nós vimos que não foi isso que aconteceu. A Índia, inclusive, privilegiou o Brasil com relação às remessas de vacinas, e o trabalho do chanceler Ernesto Araújo teve a sua importância. Todo mundo viu. Ainda sobre esse assunto, eu tenho duas observações. A primeira é que o Itamaraty teve uma política orientada pelos governos petistas durante uns 16 anos, quase 16 anos. Eu não vou discutir aqui se essa política foi certa ou errada. Para mim, no mínimo, ela foi equivocada em alguns aspectos, por causa do viés ideológico. E quando um ministro chega para fazer mudanças, a reação não vai ser das melhores, porque a mudança incomoda, isso aí você pode ter certeza. E se o ministro polemiza muito, aí vai criar enormes resistências.
Talvez esse tenha sido o caso aí do ministro Ernesto Araújo. Mas quando eu vejo a senadora Cátia Abreu reagir à declaração do ministro sobre a reunião que tiveram, dizendo que ele sabia que a tese de veto à China que ele defendia já estava vencida, mas mesmo assim ele usou o assunto para se proteger covardemente, e ela ainda disse que esse é o nível de desonestidade dele, ela ainda chegou a chamar o ministro de marginal. Só que eu acho que a senadora não é a melhor pessoa para falar sobre honestidade. Depois que ela pegou na mão grande aquela pasta do presidente da sessão de votação do Senado e foi embora. Você deve lembrar dessa cena. Um outro pedido de demissão nessa segunda-feira veio do Ministério da Defesa. E esse pedido surpreendeu muita gente. Foi a segunda baixa do dia, né? Embora minha suspeita é que o presidente pediu o cargo e essa foi a melhor maneira para justificar a saída do general. O ministro Fernando Azevedo e Silva deixou uma pista para que eu acredite nessa tese aí. Em nota divulgada por ele disse que agradecia ao presidente da República, a quem dedicou total lealdade ao longo desses mais de 2 anos. A oportunidade de ter servido ao país como ministro de Estado da Defesa foi um outro ponto que ele destacou na sua carta. Mas nesse período ele disse também que preservou as Forças Armadas como instituições de Estado. Bom, essa é a sua obrigação ou a de qualquer ministro da Defesa. Mas desde o início de sua gestão, o general Azevedo e Silva sempre procurou adotar uma postura de neutralidade dos militares em relação à gestão Bolsonaro. Eu vi e ouvi vários comentários na mídia dizendo que Bolsonaro o tirou de lá porque quer que as Forças Armadas atuem para o governo dele. Agora você já imagina, né? A imprensa já deve estar bolando as novas narrativas. Mas o novo escolhido para substituir Azevedo e Silva foi o general Braga Neto, que estava na Casa Civil, e que é muito alinhado com o presidente Bolsonaro. O general Braga Neto é um ministro do que chamam de núcleo duro, né? Lá do Palácio do Planalto. Quem conhece o general sabe como se comporta e que nem sempre ele vai concordar com o presidente. Aliás, isso aí deve ser o papel de qualquer assessor, né? Dizer o que o presidente precisa ouvir e não o que ele gostaria de ouvir. Mas a decisão final, é claro, tem que ser do presidente. O jornal A Gazeta do Povo publicou que um fato recente incomodou o Bolsonaro e serviu talvez como um empurrão para a demissão de Azevedo e Silva. Foi a entrevista do chefe do Departamento Geral de Pessoal do Exército, o general Paulo Sérgio, ao jornal Correio Brasiliense, numa entrevista publicada no domingo. O general cita que no Exército o índice de letalidade por Covid-19 é de 0,13%. Bem abaixo em comparação ao da população brasileira, de 2,5%. Temendo aí uma terceira onda da doença no país, ele defendeu o home office de militares e uma espécie de lockdown nos quartéis. O Paulo Sérgio evitou ainda propagandear o uso da cloroquina e de outros medicamentos sem comprovação científica para o chamado tratamento precoce. Uma postura totalmente contrária à adotada pelo governo Bolsonaro. Segundo a Gazeta, a expectativa de Bolsonaro era que o Ministério da Defesa ou o Comando do Exército tomassem aí, sei lá, alguma atitude com relação à entrevista. Mas nada fizeram. Desde o início da pandemia, o Exército defende o isolamento social como medida mais eficaz para evitar a propagação da Covid-19. Em função dessa mudança na defesa, é dada também como certa a substituição do comandante-geral do Exército e talvez dos comandantes da Marinha e da Aeronáutica. Mas isso
a gente não sabe ainda se vai acontecer, né? Agora, depois que tudo isso se consumar, a gente volta a falar desse assunto, porque vai ter muito pano para manga. Houve troca também na Advocacia Geral da União. Saiu José Levi e entrou André Mendonça, que havia deixado seu posto na AGU para assumir o lugar de Sérgio Moro no Ministério da Justiça. A saída do José Levi, essa aí era prevista depois que ele se recusou a assinar a ação contra as medidas restritivas dos estados. O pedido levou apenas a assinatura do Bolsonaro e o ministro Marco Aurélio Mello, do STF, rejeitou a ação de inconstitucionalidade proposta pelo presidente contra os lockdowns decretados aí pelos governos do Distrito Federal, da Bahia e do Rio Grande do Sul. E parece que uma das razões foi a falta da assinatura do advogado-geral da União. Com a volta do André Mendonça para a AGU, quem assume o Ministério da Justiça e da Segurança Pública é o delegado federal e ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Anderson Torres. Ele fez carreira na Polícia Federal, coordenou a atividade de inteligência, também investigações contra o crime organizado e comissões sobre temas relacionados à segurança pública. Isso tudo lá na Câmara dos Deputados. Já na política, ele foi, durante 8 anos, chefe de gabinete do ex-deputado federal Fernando Francischini. Foi nessa época aí, aliás, que ele começou a se aproximar do Bolsonaro. Com a saída do general Walter Braga Neto da Casa Civil, quem assume é o general Luiz Alberto Ramos, que estava na Secretaria de Governo desde julho de 2019. E quem vai substituir o general Ramos é a deputada Flávia Arruda, do PL do Distrito Federal, o que mostra uma articulação aí com o Centrão. Foram grandes mudanças nessa segunda-feira. A leitura que eu faço é que, em razão dessas pressões políticas que fazem sobre o presidente, ele está buscando aí uma aproximação com as Forças Armadas. Isso aí é natural. Mas também parece que ele quer ter mais controle sobre os mecanismos da justiça no seu governo, né? Sobretudo diante das aberrações que a gente tem visto aí, protagonizadas pelos tiranetes aí de plantão, né? Vamos ver o que vai acontecer. É claro que a narrativa da imprensa vai para o lado do fortalecimento da repressão, né? E de uma repressão do presidente que é considerado o mais genocida que o país já teve, né? Pode esperar por isso. Mas só para lembrar, o Bolsonaro apanhou muito por causa da sua defesa ao tratamento precoce contra a Covid-19, o que é bem diferente de tratamento preventivo. Tratamento precoce, ele é aplicado sob orientação médica a partir dos primeiros sintomas da doença e tem mostrado eficácia nos locais onde ele foi adotado. A imprensa insiste em dizer que não existe tratamento precoce, porque ele não tem comprovação científica. Mas isso está mudando. O presidente do Conselho Federal de Medicina, Mauro Ribeiro, disse que, ao afirmar que o tratamento precoce na fase inicial não tem efeito contra a Covid-19. Isso para ele é uma mentira. Ele disse ainda outra coisa, né, que falar que a hidroxicloroquina e a ivermectina matam, isso aí é uma falácia. Quem quer fazer o tratamento precoce, que faça. Quem não quiser, não faça. Isso é que disse o presidente do Conselho Federal de Medicina. E ele critica a politização aí da doença e defende a autonomia dos médicos. Talvez o governador do Pará, Helder Barbalho, tenha visto o que disse o Dr. Mauro Ribeiro, porque ontem ele mandou distribuir kits para o tratamento precoce em todo o estado. Talvez com essa atitude ele esteja querendo se livrar do rótulo de genocida, que com certeza vai cair sobre a cabeça desses governadores e prefeitos tiranos que só agravam o número de mortes. No mais,
é a gente esperar e ver o que vai acontecer a partir de hoje. Vamos torcer. Uma ótima semana para você.